Seja bem-vindo. Neste encontro, você será capaz de entender como funciona a estrutura gramatical e fonológica da Libras, incluindo a configuração das mãos, movimentos e localização dos sinais. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, permitindo uma comunicação eficaz e respeitosa com a comunidade surda. As pessoas que tentaram compreender ou ensinar Libras sem a devida instrução enfrentaram problemas ao interpretar ou produzir sinais corretamente, prejudicando a interação e o aprendizado. A fonologia é um dos pilares que sustentam a estrutura linguística da língua brasileira de sinais, Libras. Embora a Libras seja uma língua visual-espacial, possui um sistema fonológico tão complexo quanto o de línguas orais. Neste contexto, três aspectos fundamentais, configuração de mãos, movimento e localização, desempenham um papel essencial na formação dos sinais e na comunicação eficiente dentro da comunidade surda. A configuração de mãos refere-se à forma específica que as mãos assumem ao realizar um sinal. Esse é um dos componentes mais importantes da fonologia da Libras, pois diferencia sinais que de outra forma poderiam ser semelhantes. A configuração pode variar desde formas simples, como uma mão aberta ou fechada, até posições mais complexas envolvendo dedos específicos. O movimento é o aspecto dinâmico do sinal e envolve a direção, o tipo e a intensidade do deslocamento das mãos durante sua realização. Ele é crucial para dar vida ao significado de um sinal e pode alterar completamente o sentido da mensagem. A localização refere-se ao ponto do corpo ou ao espaço ao redor em que o sinal é realizado. Cada localização possui uma relação direta com o significado do sinal, sendo indispensável para sua interpretação correta. Os aspectos fonológicos da Libras não atuam de forma isolada. Eles se combinam para formar os sinais. A interação entre configuração de mãos, movimento e localização permite a criação de um vasto vocabulário e oferece precisão na comunicação. A morfologia da língua brasileira de sinais, Libras, é um componente essencial para compreender como os sinais são formados e estruturados. Diferentemente das línguas orais auditivas, a Libras utiliza aspectos visuais e espaciais para criar unidades morfológicas que são organizadas de maneira sistemática e funcional. Os sinais na Libras são compostos por combinações de parâmetros básicos que formam as unidades mínimas de significado. Esses parâmetros são responsáveis por criar e distinguir os sinais e incluem configuração de mãos, a forma específica que as mãos assumem ao realizar o sinal, localização, o espaço ou a parte do corpo onde o sinal é realizado, movimento, a direção, o tipo e a intensidade do deslocamento das mãos, orientação das mãos, a posição das palmas e dedos em relação ao espaço e ao corpo, expressões não manuais, elementos como movimentos faciais, sobrancelhas e boca que complementam o sinal. Esses parâmetros combinam-se de maneira única para formar cada sinal, proporcionando uma ampla gama de possibilidades linguísticas. A morfologia da Libras pode ser dividida em dois níveis principais: morfologia derivacional, que lida com a criação de novos sinais, e morfologia flexional, que modifica os sinais existentes para expressar diferentes significados ou funções. Morfologia derivacional. A derivação na Libras envolve a criação de novos sinais a partir de sinais já existentes. Isso pode ocorrer por meio de mudanças nos parâmetros ou pela adição de novos elementos ao sinal original. Morfologia flexional. A flexão modifica os sinais para indicar aspectos gramaticais, como tempo, número ou intensidade. A construção de sinais na Libras segue um sistema lógico e estruturado, que considera os parâmetros fonológicos e morfológicos para criar unidades significativas. Esse processo pode ser observado em criação de novos termos. A Libras é uma língua viva, que constantemente incorpora novos sinais para acompanhar mudanças sociais e tecnológicas. A construção desses sinais
envolve a combinação de elementos que representem visualmente o conceito, muitas vezes utilizando metáforas ou analogias. Adaptação de empréstimos linguísticos. Palavras estrangeiras ou termos técnicos muitas vezes são adaptados para a Libras por meio da criação de sinais equivalentes. Iconicidade e abstração. Muitos sinais na Libras têm origem icônica, ou seja, representam visualmente o conceito que descrevem. Entretanto, à medida que a língua evolui, muitos sinais tornam-se mais abstratos, deixando de ter uma conexão direta com o objeto ou ideia representada. A língua brasileira de sinais, Libras, e a língua portuguesa são sistemas linguísticos distintos, desenvolvidos para atender às necessidades de comunicação de suas respectivas comunidades. Enquanto o português é uma língua oral auditiva baseada em sons, a Libras é uma língua visual espacial, que utiliza gestos, expressões faciais e movimentos corporais. Essas diferenças estruturais refletem as formas de comunicação e as particularidades culturais e cognitivas das comunidades que as utilizam. A diferença mais evidente entre a Libras e a língua portuguesa está na modalidade pela qual cada uma se manifesta. Essa distinção modal tem impacto direto na forma como as línguas estruturam suas unidades fonológicas, morfológicas e sintáticas. A fonologia da Libras e do português apresenta estruturas completamente diferentes. Libras. Em vez de fonemas, sons, a Libras utiliza parâmetros fonológicos como configuração de mãos, a forma das mãos ao realizar o sinal, movimento, o deslocamento das mãos no espaço, localização, o local do corpo ou do espaço onde o sinal é realizado, orientação das mãos, a direção em que as palmas e os dedos estão voltados, expressões não manuais, movimentos faciais e corporais que complementam os sinais. Português. A fonologia baseia-se em sons segmentados, como vogais e consoantes, que formam sílabas e palavras. A entonação e o ritmo são utilizados para expressar significado adicional, como na formação de perguntas. A morfologia, responsável pela formação de palavras e sinais, também varia significativamente entre as duas línguas. Libras. A morfologia da Libras é altamente visual e depende da combinação de parâmetros. A repetição de movimentos pode indicar pluralidade. O uso de classificadores permite descrever objetos e ações com maior detalhamento. Flexões verbais, como tempo e pessoa, são frequentemente indicadas pela direção do movimento e pela localização do sinal no espaço. Português. A morfologia é baseada em afixos, prefixos e sufixos, e alterações na estrutura das palavras. A sintaxe, ou a organização das frases, também apresenta diferenças importantes. Libras. A estrutura sintática da Libras é mais flexível do que a do português. A ordem das palavras pode variar dependendo do contexto ou da ênfase desejada. Português. A sintaxe é mais rígida, seguindo geralmente a ordem sujeito mais verbo mais objeto, SVO. A forma como o significado é atribuído e como a comunicação ocorre em contextos sociais também varia. Libras. A semântica está profundamente conectada ao contexto visual. Sinais podem ser influenciados pela localização espacial ou pela iconicidade, semelhança visual com o objeto ou conceito representado. Além disso, a pragmática na Libras utiliza muito o espaço e os gestos para indicar relações sociais, como proximidade ou autoridade. Português. A semântica depende mais do contexto auditivo e textual, com palavras que podem ser polissêmicas, ter vários significados, dependendo do contexto. A pragmática é expressa por entonação, escolha de palavras e estruturas específicas. As diferenças estruturais entre Libras e língua portuguesa demonstram a singularidade de cada uma dessas línguas e refletem as necessidades específicas das comunidades que as utilizam. Compreender essas diferenças é essencial para promover a inclusão linguística, desenvolver práticas pedagógicas eficazes e valorizar a diversidade cultural e linguística do Brasil.
A coexistência de ambas as línguas enriquece o cenário sociolinguístico do país e fortalece o respeito pelos direitos linguísticos da comunidade surda. Bons estudos e até logo!